alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, meninos, eu tive um pouquinho de dificuldade para editar esse vídeo, porque os vídeos são longos e meu celular não tá conseguindo salvar vídeos longos. Então, por isso que eu demorei um pouquinho para mandar. Eu vou comentar um pouquinho, né? A semana 3 do PET 4, são 2 textos. Inclusive, eles tratam do mesmo time, né? Falam do mesmo time de futebol, que é o Corinthians, né? De situações relacionadas a esse time, mas eles são em alguns pontos diferentes. Então, nós temos o primeiro texto, que ele foi retirado do Diário do Nordeste, né? A fonte fica sempre abaixo do texto, né? Se tiver uma pergunta desse tipo, vocês podem observar, certo? E ele fala sobre o diretor do Corinthians, descarta retorno de Adriano Imperador. Então aqui ele especifica, né, se ele teve ou não a intenção de contratar o Adriano, né, o time do Corinthians. Então aí vocês vão ler o texto, certo? E vocês podem grifar as partes que vocês acharem mais importantes, que facilita na hora de colocar as respostas. Tá? Eu não vou ler o texto com vocês porque o texto é muito grande e fica muito extenso, aí eu não consigo salvar, certo? Então nós vamos direto nas perguntas. Então vamos lá. Bom, alunos, então vamos começar pela questão 1. Qual a finalidade desse texto? Então, a hora que vocês lerem o texto, a gente consegue identificar a finalidade, né? Eu coloquei da seguinte forma. A finalidade de um texto, né, retirado de um diário, de um jornal, é informar, né, noticiar. Então, é noticiar um fato que a diretoria do Corinthians esclareceu que o jogador Adriano Imperador teve no camarote do clube durante um jogo, mas isso não significa que ele é uma nova contratação da equipe. Então, na verdade, se deu, né, que ele visitou o camarote da diretoria, né? E aí, por conta disso, saíram vários boatos a respeito se ele ia ser ou não contratado. Então, o texto esclarece sobre isso. Número 2. Qual o motivo da presença de Adriano na arena do Corinthians? Então, de acordo com o texto, ele apenas foi rever os amigos e ver o jogo do Corinthians, onde já jogou antes. Bom, meninos, aí nós temos a questão 3, né? Quais foram os jogadores descartados pela diretoria do Corinthians? Então, na verdade, não foram vários, né? O texto cita apenas o Adriano Imperador. Agora nós vamos para as atividades do texto 2. Bom, este é o texto 2, né? Com o seguinte título: o diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece a presença de Adriano na arena. Também é um texto de informativo, né? Uma notícia. A fonte seria meutimão.com.br, que é o próprio site do Corinthians, né? Então, este é um texto que não vai levantar boatos em cima, né, do que foi publicado, porque é o próprio Corinthians que fez a publicação, certo? Então, vamos lá às questões. Então, eu peço que vocês leiam, destaquem as partes que vocês acharem mais importantes para facilitar a compreensão e as respostas depois. Então, vamos lá ver a questão 1 do texto 2, certo? Qual a finalidade do texto? Noticiar um fato que a diretoria do Corinthians não descarta a contratação de reforços, mas descarta que Adriano Imperador é uma opção. Então, essa seria a resposta pelo meu entendimento e acredito que o de vocês também ao lerem o texto. 2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato é esse? Né? Como ele apareceu lá na arena, perto da diretoria, e surgiu o boato de que ele seria contratado novamente. Então, essa é a resposta. Bom, aí nós temos a questão 3, sobre o que trata a notícia. Sobre o posicionamento do Corinthians com relação aos boatos sobre a contratação do Adriano Imperador. Bom, meninos, então agora as atividade 3
vocês vão fazer a leitura dos 2 textos e responder as questões a seguir. Então, a primeira: em quais dos veículos foram publicados esses textos? Então, o veículo, gente, é o local, né? O site, o jornal, a revista em que foi publicado. Então, é chamado de veículo de informação, veículo de comunicação. Então, aí o texto 1, né, tem a resposta, que é o site Meu Timão. Texto 2, site Diário do Nordeste. Então, eu retirei isso aqui lá do PET, né, observando os 2 textos. Qual a data de publicação das notícias? Então, junto com a fonte, né, abaixo dos textos, tem também de onde foi retirado, né, de qual veículo, e tem também a data que foi publicado. Então, aí é 2 de agosto de 2018. Número 3. Nos 2 textos, temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Então, eu acredito que nos 2 textos, né, quando a gente faz a interpretação, a palavra descartar significa uma espécie de rejeição ou o fato de desconsiderar aquela ideia, né? Que aquela ideia não vai acontecer. Bom, agora nós temos a questão 4. O que diferencia os fatos narrados nas 2 notícias? Então, no texto 1, destaca a explicação sobre por que Adriano estava no camarote do Corinthians. E no texto 2, destaca o posicionamento do time sobre as contratações de jogadores. Então, cada texto ele fala sobre o mesmo assunto, né, mas de formas diferentes. Um explica por que ele estava e o outro dá um parecer sobre o assunto comentado. 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso tem na notícia, né? Qual que é o impacto, né? Se a gente tira do próprio site uma notícia daquele site, de algo que gira em torno dele. Então, seria que eu coloquei, não vai alimentar fofocas, boatos, né? Então, vai passar informações que eles julgam ser seguras, que não vão gerar fofocas ou boatos. Por exemplo, o site do Corinthians não vai inventar uma fofoca do próprio Corinthians, né? Seria nesse sentido que eu estou dizendo. Questão 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Então, parcial seria quando a gente toma partido de algo. Então, por exemplo, imparcial é quando a gente dá uma resposta, um retorno, e a gente não prefere nenhum dos 2 lados. E nesse caso aqui é o texto 1, né, que fala por ser publicado no próprio site do Corinthians, ele vai puxar a sardinha, né, vamos dizer assim, meninos, para o lado do Corinthians. Então, ele deixa de ser imparcial e se torna parcial, né? 7. Qual notícia passa mais credibilidade e por quê? O texto 2, porque a fonte, ou seja, o jornal que fez a publicação, não tem nenhuma ligação com os envolvidos no fato. Então, ele não vai favorecer ninguém somente vai relatar os acontecimentos. Então, eu acredito que o texto 2, que foi tirado da fonte Diário do Nordeste, por conta que ele só está relatando o que realmente aconteceu, né? E os boatos que surgiram. Ele não vai falar se vai, se não vai, porque ele não tem ligação nenhuma com o time. Bom, essas foram as atividades da semana 2. Eu espero que vocês leiam os textos, não só copiem as respostas, que vocês tentem entender, que vocês se preocupem com essa questão, né, de aprender a interpretar, porque isso é muito importante, tá? Então, isso aqui é uma forma de correção para os alunos que já fizeram e também uma forma de ajudar os alunos que ainda vão fazer. Mas eu gostaria muito que vocês construíssem as respostas de vocês baseadas na minha, certo? Não copiassem tudo da forma que está aqui. Porque como é um texto de interpretação, tendo o mesmo sentido, mas pode ser construído, né, por vocês. Que isso vai estar incentivando a escrita, né, o desenvolvimento de vocês também. Então, bom estudo e até a próxima!